Gravar. Bom, pessoal, eu sei que o cara pode pensar assim, pô, o que é que eu tenho a ver com isso, né? Clima, tem tudo, todo mundo tem tudo a ver com isso. Eu vou pedir a vocês aí para pegar aí esses 30, 40 minutos para prestar atenção nessa lógica, tá bom? Como vocês sabem, eu já falei 1000 vezes, eu estou escrevendo um livro a convite do pessoal da Springer, e é um livro sobre bioeconomia. A gente escreveu o ano passado, retrasado, um livro sobre bioeconomia para a CNI, né, que saiu ano passado, mas era um livro, eu diria assim, operacional, né? Operacional. Mas quando eu comecei realmente a pensar em bioeconomia para valer, né, a tentar entender do que se trata, né, do que se trata, eu percebi que puta, era bem mais embaixo, né? Para a gente entender realmente bioeconomia, e bioeconomia é uma nova forma de gestão do planeta, baseado em gestão de excesso, né, e não mais de carência, que é a definição clássica da economia, né? Economia é a gestão de escassez, só que aí não tem mais escassez no planeta, a gente tem excedente, e a gestão desse excedente é fundamental se a gente quiser, não é ter planeta. O planeta não vai acontecer nada com ele, muito pelo contrário. O homem não faz mudança climática. O que a gente vai ver aqui é que o homem pode acelerar a mudança climática ou alterar o curso dela, porque a mudança climática acontece o tempo inteiro. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção, né, primeiro escrevendo o livro, é que eu quero realmente abordar desde o início do universo, e foi um pouco ali o que a gente falou de tabela periódica, que Marcelo fez uma apresentação sobre partículas subatômicas, negócio. Eu quero começar dali e quero ir até as moedas de carbono, né? Ou seja, esse negócio está demorando muito mais do que eu imaginei. Eu imaginei entregar esse livro no em dezembro do ano passado, eu pedi mais um ano, e é possível que eu peça mais um ano, mas tanto faz. Eu estou trabalhando muito para entender, porque o que eu percebo é o seguinte: a gente, hoje, todos nós somos meio excluídos. Tem informação demais, não de menos. E essa quantidade gigantesca de informação está nos excluindo a todos. Então, pessoal, a ideia aqui é fazer um pouco de inclusão. Vou pedir para vocês prestarem atenção, vou tentar matar isso aqui em meia hora, antes que vocês comecem a querer fazer outra coisa. E a ideia é essa aqui, né? Sobre o clima, ou mais ou menos, coisas que todo mundo deveria saber e eu não sabia. Eu admito, antes de tudo, minha ignorância, quer dizer, não existia nada disso quando eu estudei, né, no segundo grau e tal. E hoje eu tenho a impressão que todo mundo deveria fazer um novo segundo grau aos 30, 40 anos, sabe? Pela quantidade de informação que tem sido gerada. Bom, primeiro, pessoal, tudo começa com gravidade. Gravidade é um negócio que ninguém definiu ainda exatamente. Acredita-se que talvez existam gravitões, mas ninguém sabe direito. O fato é que quando o universo começou, e essa é a única coisa que foi mais rápida do que a velocidade da luz, né? Teve um momento de inflação que o universo expandiu mais rápido do que a luz, e você tem o surgimento, depois do esfriamento do universo e tal, das chamadas nebulosas, né? As nebulosas, que é basicamente, principalmente hidrogênio. Tem mais coisa e tal, mas a gente já falou disso, o Marcelo explicou. O fato, pessoal, é que chega um momento que algum pontinho de gravidade começa a chamar, primeiro ele roda, né? E roda principalmente impulsionado por fusões nucleares e tal, e esse negócio começa a girar, e ele começa a atrair outros corpos para perto. Nesse giro e atração dos outros corpos para perto, esse material ele vai juntando um no outro, né, num processo chamado de acreação, e essa junção de um no outro vai limpando essa poeira, né, que a gente vê aqui, limpando essa poeira e formando os, os planetas, né, como a gente tem aqui. E olha que interessante. Quando você está próximo da Terra, você tem os planetas rochosos, né? Daqui para cá são planetas gasosos. No caso, Júpiter, ele poderia ter sido uma estrela, mas ele não tinha massa suficiente para começar o processo de fusão nuclear.
E é isso que caracteriza um planeta e diferencia de uma estrela. Ou seja, embora Júpiter seja enorme, ele não foi grande o suficiente para começar um processo de fusão nuclear, né? O que caracterizaria ele como uma mini estrela, mas ele é imenso, tem uma gravidade enorme, mas ele não é rochoso. É uma grande bola de gás. Não, beleza. E outra coisa interessante que a gente vê no sistema solar, e que tem imenso efeito sobre o clima, é que vocês sabem, né? Durante aquela criação, aquele negócio que tinha aquela quantidade de massa gigantesca girando e tal, era um Deus nos acuda, né? Era pancada de todo lado, né? Parecia um carro velho, um funileiro, né? Pancada, martelada para todo lado, e foi mais ou menos o que aconteceu com todos os planetas, até inclusive a última grande porrada foi que deu origem à Lua, e essas pancadas, né, levam os diferentes planetas a terem diferentes inclinações. Então você vê o Mercúrio, que tem praticamente inclinação nenhuma, inclinação mínima, a Terra, que tem esses 27 graus hoje, mas ela pode inverter, né? Ela pode inverter. Ela roda como um peão inclinado, mas ela pode manter a mesma inclinação, rodar para o outro lado. Mas isso é um ponto que não dá para tratar hoje. Eu queria focar hoje em uma outra questão. Bom, um outro ponto que me chamou a atenção também, né, já há muitos anos, é que tem alguns sujeitos extraordinários, cientistas, prêmio Nobel e tal, que não acreditam em aquecimento global. Não acreditam. Eles não acham que exista um aquecimento global, eles não acham que o homem tem capacidade suficiente para promover um aquecimento global. Eles acham que existem coisas, né, tão maiores do que a atividade do homem na Terra, que o que a gente está vivendo hoje nada mais é do que um processo natural coincidente com... Bom, antes de falar se eu acredito ou não acredito, o que é que eu penso sobre esse assunto, e aliás, eu acho que a lógica do seminário vai trazer isso naturalmente, existem realmente algumas coisas gigantescas, extraordinárias, com as quais o homem não tem a menor capacidade de se envolver, né? Uma delas é o vento solar. O vento solar, primeiro o Sol, né? 99% da massa do sistema solar está no Sol. Os planetas, 99, alguma coisa, né? Todos os planetas, mesmo considerando Júpiter, que é gigantesco, ele corresponde a menos de 1%, quer dizer, a grande massa está aqui. E o sistema solar tem uma coisa incrível, que a superfície do Sol, né? Bom, primeiro, no núcleo do Sol tem aquela fusão nuclear, né? Vocês sabem, acho que a gente já conversou sobre isso, o hidrogênio vai sendo exaurido, transformado em hélio, e o Sol vai apagando. O Sol tem uma vida média, deverá ter uma vida de cerca de 9 bilhões de anos, então nós temos um Sol de meia-idade, e Sol é assim, quanto maior o Sol, menor o tempo de vida. Um Sol 10 vezes maior do que o nosso Sol vai viver 10 vezes menos. Sabe o que é que significa? Que o Sol tem que ter um tamanho, um determinado tamanho, para permitir, para dar tempo suficiente para que a vida apareça. Se o Sol for grande demais, não tem vida. Por quê? Porque ele queima tudo e morre rápido. Um Sol pequeno demais também não tem vida, porque ele não tem calor suficiente, né, para... É interessante demais, quer dizer, a gente está na posição certa, obviamente, eu vou primeiro botar de frente para trás, depois eu trago de trás para frente, que é a forma correta de enxergar, né? É um conjunto de coincidências enormes. Quer dizer, a gente tem um Sol com o tamanho certo, que deu tempo para a vida aparecer, a uma distância certa que permite com que o nosso planeta também possa viver alguma coisa como 6 a 7 bilhões de anos. Quer dizer, a gente está um pouco mais da minha vida, né? Bom, e aqui, pessoal, tem uma coisa interessante no Sol, que é o seguinte, esses tsunamis, essas tempestades solares que a gente vê sob a forma das manchas solares, que desde Copérnico não, bom, esqueci o nome, mas desde lá de trás o pessoal via essas manchas solares, esse negócio é ejetado, né? E enquanto a superfície do Sol tem mais ou menos 5 mil graus de temperatura, essa corona, né? Essa corona chega a uma temperatura muito maior, e o pessoal hoje acredita que é por causa de som. O som é tão gigantesco que a temperatura aqui vai muito além dos 5 mil graus da superfície, salvo engano, alguma coisa como 30 mil graus. Bom,
O fato é que esse negócio, né, é interessante que isso aqui chama corona, o coronavírus ele foi batizado, né, por causa da corona do Sol, e o fato é que esse cara aqui expele grandes quantidades, né, digamos assim, perdigotos, né, representado pelo vento solar, e esse vento solar ele vai em várias direções, e interessante que esse vento solar ele tem um ciclo de 11 anos, que é uma das coisas que quem nega o aquecimento global diz que é responsável pelas maiores influências do clima. Bom, pessoal, então vamos agora pensar aqui o seguinte, e vocês que têm muito costume com centrífuga, pensa agora em uma centrífuga que não tem eixo. Ele é um círculo e ela roda, né, sem parar. Nesse processo de acreação, né, tinha todos aqueles elementos que a gente viu quando o Frege falou das supernovas, né, que falou da tabela periódica, e vocês lembram que tem uma hora que para no ferro. Para sair do ferro, precisa da explosão da supernova. Então, o universo tem muito ferro, e essa quantidade gigantesca de ferro, que estava nesse anel de acreação, ele foi juntando um ferro que estava em ebulição, né, um ferro líquido. E aí começa o planeta a esfriar, como se fosse uma centrífuga rodando, uma centrífuga rodando, uma centrífuga rodando. Só que uma centrífuga, pensa aí, uma centrífuga que ela vai para onde? Ela não consegue ir para os extremos, então ela volta para o centro. O fato, pessoal, é que a gente tem no planeta essa constituição, que você já deve ter visto, inclusive no segundo grau, né? Mas o pessoal acaba de descobrir algumas coisas extremamente importantes. Primeiro, o núcleo do planeta, ele é uma espécie de cristal de ferro. Ele é um ferro, ele está a 5.000 graus e ele é um cristal. O pessoal acaba de descobrir que parece que tem um segundo núcleo, mais ou menos o tamanho da Lua, dentro desse núcleo, e o pessoal acredita que talvez ele gire numa velocidade maior do que a velocidade da própria planeta Terra. Bom, o fato é que com a gravidade, né, isso aqui vai sendo empurrado, essa pressão toda, esse peso todo em cima, isso aqui é um cristal de ferro. À medida que a distância vai aumentando, né, aqui ele já não consegue mais ficar sólido. Aqui ele é líquido. Aqui ele é líquido, aqui ele tem carga, e aqui ele se movimenta, ele gira. A gente lembra perfeitamente que quando você tem uma carga que se movimenta, é gerado um campo magnético. E vice-versa. Então, pessoal, quando essa carga elétrica aqui gira, ele gera um campo magnético. E essa é a primeira coisa, né, que explica a existência de vida no planeta. O fato é que, quando isso aqui, carregado, gira, ele gera um campo magnético. E esse campo magnético é exatamente o que nos protege do vento solar, né? Então, está aqui a figura do campo magnético da Terra. O campo magnético ele não se formou quando o planeta se formou, porque dependeu de um esfriamento. Existe agora uma teoria que sugere que os neandertais eles foram extintos por causa de uma alteração do campo magnético da Terra, e ao longo da história do planeta, esse campo magnético da Terra já se alterou algumas vezes. E quando ele muda, a proteção ao vento solar muda completamente. Vocês começam a perceber assim por que a gente tem negacionistas de altíssimo nível? A gente tem negacionistas de altíssimo... Eu não acho que eles estejam certos, não. Eu acho que eles estão errados. Mas eles têm seus pontos. Eles têm seus pontos. Bom, então, pessoal, a primeira coisa de extrema importância para a gente entender o clima, que lembra que eu vou falar sobre clima, é que esse processo todo que levou ao planeta a ser do jeito que é, a ter um ferro lá dentro, né, em circulação, gerando um campo magnético, nos protegeu do vento solar. Planetas que não têm isso, não têm vida e nenhuma possibilidade de vida, porque eles são varridos pelo vento solar. É o que acontece o Mercúrio, por exemplo, né? O Mercúrio não tem também essa magnetosfera, Vênus também não tem, Marte também não tem. Então, a falta, aliás, eu acho que Marte tem a magnetosfera, não é tão forte como a da Terra. O caso do Sol, ele tem um monte desses processos de circulação, né? De magma não, de ferro que a gente tem aqui, ela tem um monte de processos de circulação de cargas no Sol, o que faz com que haja uma quantidade gigantesca de campos magnéticos lá dentro e que são responsáveis, né, por esse vento solar. Bom,
Primeiro fenômeno, a aurora boreal, é exatamente por causa disso. Quando você chega aqui, né, na parte superior da magnetosfera, você tem muita coisa que consegue escapar, entrar, e o vento solar ele é formado principalmente de elétrons, prótons, né, hidrogênio, um pouco de hélio. O fato é que quando esse negócio chega aqui, se ele pega átomo de oxigênio, principalmente nitrogênio, ele pode jogar energia para dentro e essa energia, quando sai sob a forma de luz. E cada uma tem o seu espectro. O nitrogênio é de uma cor, o oxigênio é de outra cor, principalmente esses dois elementos, mas também pode interagir com outras coisas lá na parte bem superior da atmosfera. Pessoal, então, isso aqui que eu acabei de falar, esse processo ele tem uma lógica, ele tem um ciclo de 11 anos. Existe uma sonda chamada Ulisses, que ela orbita o Sol, mapeando todos esses movimentos, um negócio realmente incrível. E o fato é que a gente está, né, a humanidade está entendendo essa lógica e não há garantias realmente que o Sol vai permanecer comportado desse jeito. A gente sabe, né? O Sol está queimando o seu hidrogênio, o seu hélio. O fato é que o Sol, nesse tamanho que ele tem, ele é claro, o homem não conseguiu ver muito ainda no universo, mas ele é um dos poucos que se tem notícia do tamanho dele que tem essa atividade comportada como a que ele tem, e a gente espera que ele se mantenha comportado. Bom, então, pessoal, são um ciclo de 11 anos, onde você tem tempestades maiores e menores. Quando as tempestades são muito altas, a gente aqui na Terra percebe, sistemas de eletricidade, eles são alterados, os sistemas dos satélites, eles são alterados, sistemas de GPS, uma série de sistemas elétricos e eletrônicos são diretamente afetados por essas tempestades solares. Bom, outro dia, eu não sei quando é que eu estava indo, viajando, já tem uns 2 anos, talvez 3, eu assisti no avião esse filme, né? Esse documentário. Eu sugiro que vocês assistam, eu acho que está no Netflix, salvo engano. Eu assisti umas 3 vezes. Eu gostei tanto, e dava tempo de assistir 2 vezes, aí quando eu voltei no avião, era a mesma linha, eu assisti novamente. E o que eu mais fiquei impressionado nesse documentário, né, que eu não consegui uma foto, exatamente a foto do documentário, mas nele tem um astronauta no espaço, e aí o astronauta, ele está lá assim, e ele diz, olha, ali está o céu, o Sol. Rapaz, quando ele olha assim, aqui está o Sol, a gente tem uma noção do Sol, né, com aquele céu azul e tal, né? Eu não estou falando de nada que ninguém sabe, eu sei perfeitamente. Uma coisa é você saber, outra coisa é você sentir. Mas foi a primeira vez que eu tive a real sensação do que significava estar no espaço. É tudo escuro, o Sol é simplesmente uma grande lua, né? Mas é tudo escuro. É tudo escuro. E um equipamento desse, ele vale alguns milhões de dólares, que é essa roupa espacial. A temperatura aqui está perto do zero absoluto. O vácuo, a gente não consegue produzir o vácuo do espaço na Terra. De tão tremendo, de tão extraordinário que ele é. A radiação ultravioleta mataria esse astronauta assim, ó. Obviamente, se ele fosse capaz de resistir à temperatura e à pressão. Né? Lógico que ele não resistiria, mas se ele resistisse, o que ele receberia de radiação mataria ele, né, imediatamente. Bom, pessoal, dito isso, é o seguinte, esse filme, para mim, foi muito assim chocante, embora ele fale bobagem pra caramba no final, ele faz uma verdadeira cruzada contra o CO2, sem entender que o CO2, nós somos baterias de CO2, né? Mas o fato é que essa visão do astronauta me impactou, sabe? Me impactou de verdade e me fez começar a querer entender e a pensar. Então, primeira coisa, pessoal, a atmosfera, né? Essa é a coisa que é comum a todos nós. Ela não é igual em todo o planeta, mas ela é comum a todos nós no planeta, talvez a única coisa realmente comum. E quando a gente olha aqui em perspectiva, em termos de tamanho, o espaço está aqui, né? Lá longeão. A aurora boreal, que é justamente esse fenômeno que vem
com o vento solar, que consegue, digamos assim, escapar da magnetosfera, né, da nossa proteção magnética, uma espaçonave, a estação espacial, né, ela fica aqui mais ou menos 330, 400 quilômetros. Né? Fora isso, não tem mais nada. Depois a gente começa a descer. Isso aqui chama termosfera porque é o lugar mais quente que tem. É quentíssimo. Só que é tão baixa a quantidade de átomos e moléculas, né? Porque lembra, quem faz os átomos estarem próximos, átomos e moléculas estarem próximos à Terra, é novamente a força da gravidade. Né? Então, à medida que a força que você vai indo mais distante da superfície do planeta, a força da gravidade vai fazendo tudo ficar muito rarefeito. Então, aqui as temperaturas são altíssimas, mas a sensação térmica é baixíssima. Por quê? Porque não tem moléculas para fazer a transmissão do calor. Então, aqui depois vem uma outra coisa chamada mesosfera, importantíssima, estratosfera e a troposfera, que a gente vai ver, né, com um pouco mais de detalhe. Interessante é que aqui a 100 quilômetros tem a chamada linha de Kármán. A partir daqui, os aviões não têm mais sustentação, sabe? Quer dizer, se ele voar, não tem ar, não tem a resistência do ar para fazer ele subir. Então, a partir daqui se considera, né? Acima disso é a astronáutica e aqui abaixo é a aeronáutica, né? Bom, os meteoros descem mais, elas já vão aqui caindo na estratosfera, né? Essa coisa toda. Tem um negócio chamado mesosfera que nego chama de ignorosfera. Ninguém sabe direito o que é, não tem nada lá dentro. Acho que roda por lá algum satélite, alguma coisa assim, mas é pouco conhecido. Galera, eu vou pedir que vocês prestem muita atenção a essa linha aqui. Possivelmente alguns de vocês já conhecem, ou lembram ainda e tal, mas isso aqui é de extrema importância. Bom, vamos lá. Troposfera é o que a gente tem, é onde a gente vive, né? A gente tem aquela sensação óbvia de que à medida que a gente aumenta a altitude, a temperatura diminui. E realmente isso é verdade. Mas isso é verdade na troposfera. Entre a troposfera, né, e a estratosfera, tem um negócio chamado tropopausa, que é uma espécie de teto do mundo, sabe? De teto do mundo. Quando você passa essa tropopausa, à medida que você sobe, a temperatura aumenta e não diminui. Ela inverte. Né? Não é intuitivo, é contraintuitivo. Então, isso faz com que, como a temperatura aumenta à medida que você sobe, isso faz com que a troposfera não consiga se comunicar, né, com a estratosfera. E aqui na estratosfera, depois eu vou mandar para vocês olham isso com calma, mas eu acho que vale a pena. As curvas, né, de pressão, logicamente, à medida que você desce, a pressão aumenta, porque você tem moléculas de gás, né, em cima de você. A densidade também, né, porque a gravidade vai puxando mais moléculas para perto do solo. E a temperatura tem essa curva, né, distintiva por causa de uma série de características. E aqui eu queria chamar a atenção para a camada de ozônio. Eu não sabia, sinceramente, desse comportamento na camada de ozônio, mas o que você observa é o seguinte: na camada de ozônio, né, quando ela aparece, a temperatura sobe, tá bom? E a gente vai ver por quê. Então, pessoal, para sumarizar isso aqui, ó, é mais ou menos isso aqui. Ó. Na troposfera, à medida que você sobe, a temperatura desce, na estratosfera é o contrário, e depois vira novamente. Bom, beleza, vamos lá. Então, eu quero chamar a atenção aqui para a camada de ozônio, onde você tem um aquecimento causado pela camada de ozônio, e a razão é essa aqui, pessoal. Isso aqui permite que a gente esteja frequentando o planeta. Se não fosse essa camada de ozônio, só ia poder ter vida debaixo d'água, porque quem estivesse na Terra ia ser torrado, exatamente como um astronauta sem aquela roupa de proteção. Bom, o que acontece? Olha que coisa sensacional. Você tem que, à medida que, né, o oxigênio ele é capaz de subir, até que chega uma hora que ele sobe, passa da troposfera, vai para a estratosfera, e na estratosfera, a luz do Sol incide diretamente no oxigênio. Quando isso acontece, ela fotolisa o oxigênio. Então, o oxigênio, o O2, libera o O, e esse O
vai reagir novamente com oxigênio, formando ozônio. E isso aqui é uma reação cíclica. Quando o O3 ele volta novamente, né, a formar O2, né, e O, só que quando ele faz isso, essa reação é exotérmica. Essa reação é exotérmica. É por isso que a gente tem calor aqui na camada de ozônio, e à medida que você vai descendo, o ozônio todo que tinha para ser formado já está sendo formado, e aí você tem uma inversão dessa tendência. Pessoal, e agora para a gente entender por que é tão perigoso essa questão do CFC, do NOx, né? Do óxido nítrico, porque eles têm efeito catalítico. Esse aqui é o CFC, tá legal? A mesma coisa. Aqui em cima está entupido de ultravioleta. Obviamente, não tem a camada de ozônio ainda embaixo para proteger. Então, aqui em cima está cheio de ultravioleta. Então, quando o CFC vai para lá, né, o CFC é cloro, ligado a carbono e flúor, o ultravioleta, ao bater isso, libera o cloro. O cloro vai e reage com o ozônio. Ao reagir com o ozônio, ele libera um O, né? Ele libera um oxigênio. Ao fazer isso, um segundo oxigênio, né, o oxigênio atômico, ele reage, ao invés que estava reagindo com O2, né, agora ele vai reagir preferencialmente com o cloreto de oxigênio, né, acho que o nome é esse, senão é um oxigênio e um cloro, obviamente em desequilíbrio, e quando o oxigênio vem aqui, ó, forma O2 e libera o cloro. O cloro vai voltar a reagir novamente. Então, o que você tem aqui é um efeito catalítico. É por isso que esse problema que a gente teve com o CFC, mesmo depois do CFC já ter sido banido por tanto tempo, ele continuou a ocorrer. Por quê? Porque tem efeito catalítico. Isso ainda vai demorar 30, 40 anos para a camada de ozônio voltar a se regenerar. Está melhorando, né? Mas para se regenerar totalmente. A mesma coisa acontece com o óxido nítrico, né? Ou melhor, de forma parecida. Ele reage com o ozônio, formando também oxigênio molecular, o NO2, né, que reage com oxigênio, formando novamente NO, que volta à reação e fica ciclando. Né? E com isso a camada de ozônio vai reduzir. Bom, esses caras que descobriram isso ganharam o prêmio Nobel, de tão importante que isso é. E aí, pessoal, eu queria tratar de uma coisa que, obviamente, todo mundo sabe, mas a gente geralmente pensa o seguinte, né? Ou pelo menos eu penso assim. Quando eu penso o seguinte, o ar aqueceu, a pressão aumentou, né? Porque a gente sempre pensa que o ar está preso em uma garrafa. Então, eu tenho um ar na garrafa, joguei temperatura, a pressão aumenta. Mas na atmosfera, né, como é um ambiente aberto, isso funciona da forma exatamente contrária, né? Forma exatamente contrária. Quando a temperatura aumenta, o ar, a pressão diminui. E aí o ar sobe até encontrar a tropopausa. Quando chega na tropopausa, ele esfria. Quando ele esfria, ele condensa. Ou melhor, ele adensa, né? Ele empilha e desce. Isso aqui é a formação de uma zona de baixa pressão, né? Escrito aqui com L, né? Low. E aqui a formação de uma zona de alta pressão. É assim que funciona. Bom, pessoal, dito isso, eu acho que a gente começa a entender, acho que a gente tem os elementos fundamentais para entender o clima, né? Lembrando que quando a gente chega na tropopausa, você tem o aumento da temperatura, né? Provocado, inclusive, pela camada de ozônio, pelaquela reação que, como eu falei, é exotérmica. Então, daqui para cima, o ar não sobe mais. Ele para. Então, voltando, a tropopausa é uma espécie de teto do mundo. Se o planeta fosse um grande galpão, né, isso aqui seria aquela lona que não deixa o ar passar. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Eu acho que já tem os elementos fundamentais para entender os princípios básicos do clima, né? Essa aqui é a maravilha do negócio. Explica praticamente tudo, explica as zonas climáticas, tudo funciona dessa forma. Você tem o Sol aquecendo o ar, esse ar sobe, chega na troposfera, na tropopausa, ele esfria, e à medida que ele esfria, ele desce,
e ele forma essa espécie de circulação aqui, ó, que parece uma corrente de bicicleta, que é fundamental e é a explicação para praticamente todos os fenômenos de natureza climática, está relacionada à formação de correntes desse tipo, né, de ciclos desse tipo. Vamos lá. Um pouquinho de história. Eu não sabia, confesso mais uma vez minha ignorância, existe um negócio chamado ventos do comércio. A gente estuda na escola, né, ventos alísios, mas um inglês e um americano, e tenho a impressão que quem na língua inglesa, isso aí é chamado de trade wind. Por que é chamado de trade wind? Porque exatamente no planeta, o vento tem essas correntes aqui, ó, fundamentais. Então, tem uma corrente que sopra da Espanha, né, da Europa, assim, se você abaixa e passa pelo trópico, você tem que passar pelo trópico, ela começa a soprar na direção oeste. Desculpe, exatamente, na direção oeste, sentido leste-oeste. Mais para cima, acima do trópico, ela inverte. Ela vai na direção oeste. Aqui são chamados ventos oeste, né? E aqui são os ventos alísios, que o pessoal chamou de ventos do comércio. Isso aí é um negócio interessante, porque a descoberta desses ciclos, de por que isso era assim, veio de um advogado. Foi o primeiro cara, em 1685, ele justamente pensando, querendo entender, querendo eventualmente, né, até melhorar o comércio. Você vê como essas coisas estão ligadas, né? O empreendedor, o cara que quer de alguma forma, e aí ele vai correr atrás de uma explicação completamente fora da caixa para a época. Imagina, 1685, quer dizer, ele era um meteorologista amador, que foi o cara que efetivamente deu origem a esse conhecimento. Eu não consegui encontrar nem foto não, obviamente não tinha, mas nem pintura, nem coisa nenhuma dele, embora ele seja muito homenageado. Então, pessoal, o que esse cara descobriu, o que esse cara, na realidade, propôs, e a gente hoje sabe que isso funciona assim, né? A primeira célula, que foi a célula que talvez não vou chamar de mais importante, mas é uma célula fundamental e que tem absolutamente tudo a ver com mudanças climáticas ou alteração de mudanças climáticas, é a célula de Rayleigh. Como é que esse negócio funciona? Aqui, obviamente, no Equador, é onde você tem maior insolação, então você tem aqui o aumento ou melhor, o aumento da quantidade de calor nas moléculas de ar, e essas moléculas de ar elas vão expandir e a pressão aí vai reduzir. Como a pressão vai reduzir? O ar quente ele vai subir. Ele vai subir e vai levar água. Quando chegar aqui no teto, né, como a gente já comentou, esse negócio vai começar a deslizar pela tropopausa, porque ele não pode subir mais, e ao deslizar para a tropopausa, ele vai na direção do polo. Até que chega uma hora que esfria, ele desce, quando ele desce, ele volta. Né? Essa aqui são os ventos alísios, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que ele forma. Mas essa é a razão, pessoal, de por que no Equador você tem tanta chuva, porque é justamente aqui uma zona de baixa pressão, e essa zona de baixa pressão levanta a água, que esfria e desce sob a forma de chuva. O contrário vai acontecer aqui no trópico. Quer dizer, essas linhas de trópico, elas não existem simplesmente para ensinar aluno a ter uma divisão qualquer do planeta. Não. Essas zonas de subtrópico, né, como a nossa aqui, é justamente o lugar onde esse vento frio desce. E como ele desce, e ele tem muito ar, né, ele comprime e forma uma zona de alta pressão. Lembrando, né, novamente, se aqui a gente tem o Sol vai incidir principalmente aqui no Equador. À medida que a gente vai aumentando a latitude, a incidência solar vai diminuindo até o ponto que você praticamente não tem incidência, que são os polos, principalmente no inverno dos polos, você não tem mais incidência. O que acontece aqui é que o balanço de energia, ó, aquilo que eu acabei de mostrar, ele se dá aqui, chega uma hora que a Terra emite mais calor do que recebe. Então, essas zonas, a partir de 60 graus, mais ou menos, elas têm déficit em calor. Se o planeta não girasse,
e o planeta girar é o que torna isso aqui um grande ar-condicionado, faria que simplesmente essas pontas fossem completamente congeladas. Simplesmente não tem temperatura. Então, graças ao fato da Terra girar, e é o que a gente vai ver agora, é que esse negócio se comporta como se fosse um grande climatizador de ar, né? Tendo, de novo, a tropopausa como teto. Beleza. Pessoal, então o que acontece na nossa atmosfera é isso aqui. A atmosfera não é uma coisa única, a atmosfera ela é organizada em células, e as células elas funcionam dessa forma. A primeira célula é a célula de Hadley. Essa célula de Hadley foi aquilo que eu acabei de falar. Ela vem aqui, aquece, esfria, desce, ela vai descer exatamente na região dos trópicos, né, de Capricórnio e de Câncer, daí, por isso que existem esses trópicos. Vejam que o pessoal percebeu isso muito antes de existir satélite, essa coisa toda, né? Percebeu isso, sim. Inclusive, no caso do norte, né, esse trópico de Câncer aqui, isso aqui era chamado de trópico dos cavalos. Porque quando chegava aqui tinha calmaria. E como tinha calmaria, e ia demorar muito, e cavalo bebia muita água, o nego jogava os cavalos no mar. É por isso que chama de zona do cavalo. E até hoje o pessoal entende assim, não sabe mais por quê, mas é assim. Bom, pessoal, olha aqui, ó. Aqui, já explicou? Tranquilo, está fácil de entender. No Polo Norte, sobe, né, na direção do Equador, nas menores latitudes, o vento frio. E aqui tem um outro fenômeno de extrema importância. Então, desce o vento quente, sobe o vento frio, como princípio básico. Quando correntes se encontram, elas convergem e divergem. Por exemplo, essas correntes aqui, elas estavam deslizando em cima na tropopausa, né? Aí elas se encontraram. Como para cima da tropopausa elas não vão, elas se batem, se misturam e descem. Aí quando chegam no solo, novamente elas divergem. O mesmo acontece se as correntes, né, tiverem vindo do solo, mas ao contrário, né? Elas vão se encontrar, se misturar, chegar aqui e divergir novamente no topo da tropopausa, porque elas não podem ir daí para frente, como eu falei, porque a partir dali a temperatura aumenta e ela não consegue passar. Bom, beleza. Pessoal, o planeta é assim. Vou pegar aqui 2 minutinhos para a gente ver esse negócio com calma. E eu queria que vocês depois olhassem isso com toda tranquilidade. O que acontece? De novo, energia do solo. Lembra que a gente vai falar de clima, mudanças climáticas, né? De novo, a energia do Sol, a Terra funciona como se fosse uma máquina de calor, tá? Uma máquina de calor. Dê uma olhadinha depois na internet, máquina de calor, o que é que significa? Mas é basicamente uma máquina que recebe calor, resfria de alguma forma e gera trabalho. Qual é o trabalho que é gerado por essa máquina de calor que é o planeta? O trabalho é movimento de fluido. E que fluidos? Ar e água. No ar, você tem aqui o calor, você sobe, chega na troposfera, né? Vai, desce, opa. Aí quando chega aqui, ó, ela encontra o ar frio. Se batem as frentes e desce. Quando chega no chão, uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Aqui tem uma coisa curiosíssima que é o seguinte: o ar frio do polo, né, o ar frio, ele desce. Então ele desce porque ele é muito pesado. Como ele é muito pesado e ele desce, ele forma aqui uma zona de baixa. Desculpe. Ele forma aqui uma zona de alta pressão. E quando ele chega aqui, ó, ele vai encontrar esse vento que tá subindo. Então, ele se bate e sobe. E vai formar aqui uma zona de alta pressão. Lembra, o ar sai daqui e vai para cima, carregando água, e também gera um monte de chuva nessa zona aqui, ó, do Círculo Ártico. Então, ó, olha que interessante. Aqui você tem naturalmente o frio, provocando isso aqui. Aqui você tem naturalmente o calor, provocando isso aqui. E aqui você tem uma célula que é chamada de ferro-céu. O ferro, esse sim já foi um cientista, já entendeu muito melhor como é que funcionava. Mas essa célula de ferro,
É como se fosse uma engrenagem solta. Ela só roda, ela só funciona porque tem essa engrenagem ativa e essa engrenagem ativa, né? Mas o vento que vem do polo não é forte o suficiente para superar essa corrente, então diverge e sobe, da mesma forma que esse vento aqui, né, não é forte o suficiente para superar essa corrente, ele desce. Bom, galera, isso é de extrema importância. E veja que vai sendo formado aqui, né, uma zona de baixa pressão, aqui onde o ar desce, uma zona de alta pressão, aqui onde o ar sobe, uma zona de baixa pressão, e aqui onde o ar desce, uma zona de alta pressão novamente. Bom. Juro por Deus, quando eu vi esse quadro aqui, eu digo, meu Deus do céu, quanta coisa eu não sabia e eu acho que eu deveria saber. Vamos olhar essas células do lado, né? Primeiro aquela célula de Hadley. Quente, sobe, né? Vejam que na tropopausa a temperatura no Equador é de menos 65 graus, muito menor do que a temperatura no polo. Muito menor. E essas células de tropopausa fazem isso aqui, ó. Porque, como isso aqui esquenta, a coluna de ar sobe muito. E ela tem mais ou menos a mesma pressão em toda ela. Aqui, como tem o frio condensado, né, a coluna sobe menos. Então, aqui você tem menos 65 graus contra menos 33 aqui, e novamente assim que funciona, né? O ar sobe, depois ele encontra o ar frio, ele desce, formando uma zona de alta pressão, ele vem, aqui você ainda tem temperatura esquentando esse ar, que vai chegar aqui e vai encontrar a massa de ar fria, vai subir, formando uma zona de baixa pressão, que novamente vai divergir, né? E formando aqui, finalmente, essa célula polar, que, como eu disse, tanto essa célula polar como essa célula de Hadley tem energia própria. Entretanto, essa célula de Farrell, ela não tem energia própria. Ela gira em consequência do giro dessa célula de Hadley e dessa célula polar. Pessoal, essa é a primeira coisa que eu acho que fica claro o que pode acontecer se a gente aquece a atmosfera. Né? Tudo funciona, o planeta é um conjunto de engrenagens, como se fosse um relógio suíço, uma quantidade gigantesca de engrenagens rodando, mas todas elas funcionam, né? Uma em conexão com a outra, a depender da energia do Sol, que é colocada principalmente aqui. Então, essa energia do Sol, ela entra, ela vai embora em uma grande parte, ela deflete, ela isso, ela aquilo. O que acontece se a gente aumenta essa energia do Sol? Né? Ou melhor, se aumenta a quantidade de calor que é retida na célula, a quantidade do Sol é a mesma, mas se você aumenta a quantidade de gases de efeito estufa, a quantidade de calor retida é maior. Então, basicamente, o que vai acontecer é que essas engrenagens aumentam de velocidade, é simples assim. É só isso. É só isso. Do ponto de vista mecanístico, entender mudança climática é entender isso, que o clima é um conjunto de células, que essas células funcionam como engrenagem. Se você aumenta a quantidade de calor para a célula, elas vão girar mais rápido, aí sim entra uma coisa muito mais difícil de entender. Beleza? Acredito no que você está falando, mas quais são as consequências desse negócio? Meu amigo, aí é um outro mundo. Eu acho que um dos problemas da discussão é quando essa discussão ela fica centrada nas consequências. Que as consequências, meu amigo, vêm de tudo. É um modelo complexo, vou falar disso em um segundo no final. É, por exemplo, o que o pessoal utiliza, né? O trabalho da Tainara aí para entender o RenovaBio, o famoso efeito borboleta, quer dizer, qualquer coisa pode gerar um efeito gigantesco. Mas a lógica é essa aqui. Vamos continuar. O que acontece, pessoal? Então, se você tem aqui em cima uma zona de alta pressão, né? Essas zonas de alta pressão aqui, e as zonas de alta pressão, exatamente, com aquelas zonas de baixa pressão aqui, né? E nos ciclos árticos. Nas zonas de baixa pressão, o ar desce. Quando o ar desce, ela libera completamente o vapor d'água. Ela dispersa o vapor d'água.
Diferente, por exemplo, do que a gente viu de uma zona de baixa pressão, que o ar sobe e sobe levando vapor d'água, que chega nas altitudes, esfria e desce sob a forma de chuva. Aqui não. Aqui a alta pressão, desculpe, é como se fosse um vento que varre tudo. Olha agora quando a gente olha o zoneamento do planeta, né? Como é que ele se parece. Só o que acontece aqui, ó, numa zona de alta pressão, onde tem deserto. Deserto aqui, deserto árabe, deserto não sei o quê, pá, 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 pá. Quando a gente olha no sul, o que que tem? É deserto, né? A Austrália, praticamente todo deserto, um dos desertos mais quentes do mundo, o Kalahari, né? Aqui. E aqui no Brasil, curiosamente, a gente tem uma zona que é a zona que a gente produz a agricultura tropical, né? E esse que é o drama. Essa agricultura tropical, ela é possível, não é por uma questão de grande clima, de clima realmente, é por um condicionamento, né? A Amazônia, que joga um monte de água para cá, essa água da cá, com os ventos do mercado, os ventos alísios, vão bater nos Andes, vão trazer para cá e artificialmente criam aqui uma área com umidade suficiente para você ter agricultura. Só que a floresta amazônica, né? Assim como florestas de uma forma geral, florestas tropicais desse tipo, é extremamente frágil. Então, pessoal, a gente vê que é um conjunto de engrenagens rodando que, se você mexe na velocidade dessas engrenagens, você pode mexer com o zoneamento climático. Então, a aceleração das mudanças climáticas, porque mudanças climáticas existem o tempo todo, não vai fazer o planeta acabar. O planeta não vai sentir nada, possivelmente vai ser até melhor o planeta. O planeta já tem muito mais CO2 do que tem agora. Agora, o que vai acontecer é uma mudança violenta nas zonas climáticas. E mudança em zona climática significa migrações humanas, e migrações humanas significa guerra, né? Guerra e os problemas diversos. Bom, acho que vocês sabem disso, fazer conta de somar e multiplicar é muito bom. Para tentar fazer um logaritmo de cabeça, é um Deus nos acuda, né? Não dá. Porque nosso cérebro é plano, ele pensa como ele gostaria muito que a Terra fosse plana, mas ela não é. Então, tudo aquilo que eu acabei de falar, a gente tem que levar agora em consideração que aqueles efeitos existem com a Terra rodando. Bom, pessoal, tem uma coisa importantíssima chamada efeito Coriolis. Esse efeito Coriolis é um negócio que a gente já viu em algum momento da escola, mas nunca prestou muita atenção, a verdade é essa. O efeito Coriolis é basicamente isso aqui. Você joga uma coisa em linha reta, mas o observador que está aqui, ó, esse observador que está aqui, quando vê esse negócio em linha reta, para ele, isso aqui fez uma curva. Mesmo o que acontece quando você está no gira-gira, né? Aquelas cadeirinhas, né? Que você está com uma bola na mão, você tenta jogar a bola para a pessoa que está na sua frente. Na hora que a bola sair, ela vai fazer uma curva. Né? Ela vai fazer uma curva. É exatamente isso que acontece no planeta. Se a gente olha o planeta com calma, né? O planeta aqui no Equador, ele tem uma velocidade muito maior do que ele tem, por exemplo, aqui no Polo, que é zero, basicamente, né? Então, aqui você tem um negócio andando, como se fosse um trem andando a altíssima velocidade. Se você vai fazer, né, um RPM, por exemplo, para cada um em diferentes faixas do planeta, as velocidades de cada um desses vagões nos diferentes trilhos do planeta é completamente diferente. E a velocidade máxima é aqui. Então, pessoal, eu acho esse trem aqui genial. Tá vendo o trem azul? Ele é mais rápido do que o trem vermelho. Né? Ele é mais rápido que o trem vermelho. Deixa eu ver se ele passa de novo. Tá vendo o trem vermelho? Mas o azul é mais rápido. Aí o cara joga um chute para tentar tão rapidamente. Né? Isso é muito importante. Pum, vai cair em outro lugar, por quê? Porque o trem azul está andando muito mais rápido. Né? É o que acontece, por exemplo, no Equador em relação a qualquer zona do trópico. Então, se a gente colocar, né, pensar em dois trens, né, dois trens vermelhos com a mesma velocidade e um trem azul no meio, lembra que eu falei daquele vento alísio, né, do trade wind? A formação do trade wind é essa aqui. E foi incrível Hadley, naquela época, ter percebido que uma coisa assim poderia acontecer. Então, o mundo é formado por células, né? Célula polar, célula de Ferrel, célula de Hadley. Aqui o ar sobe, e aqui ele desce e ele volta. Ora,
como a Terra roda na direção oeste-leste, né, para cá, esse vento que sobe, na realidade, ele vai andar nessa direção, assim como um trem, né? E esse vento que desce, que vem de uma latitude maior para o Equador, ele vai andar nessa direção. Pessoal, é exatamente isso que explica, né? É assim que funciona. Aqui são os ventos alísios, né? Opa. Deixa eu ver. Bom, o mouse não está girando, deixa eu ver se esse mouse aqui. Aqui são os ventos alísios, né? Os chamados ventos de comércio. Foram em grande parte responsáveis tanto pela descoberta da América como pela escravidão, né? Escravidão da África, quer dizer, ele é vento de comércio lá. Se eu fosse um índio americano, provavelmente batizaria de outro nome esse vento, e um africano, eu diria que é um vento de escravidão, né? Mas, basicamente, aqui você tem esses ventos, né? Esses ventos, aqui é a rota dos navios, que voltavam justamente pelos ventos, chamados ventos oeste, que passam depois do... Bom, aqui, pessoal, para a gente enxergar esse negócio na prática rodando, né? Os ventos alísios, os ventos do comércio e os ventos... Né? Ou seja, a Terra funcionando, a Terra em movimento, o clima é causado por isso aí, e o aumento do calor no planeta altera completamente a velocidade de todos esses processos. Bom, um outro ponto de enorme importância que a gente também, eu lembro que eu estava numa discussão, né, na Granbio, que eu falei desses jet stream, né, corrente de jato na troposfera, na troposfera ainda, né, e que acontece, ele roda como se fosse uma espécie de fita de presente, sabe, embrulhando o planeta, e ela fica justamente entre essas zonas, né, das células. Então, você tem aqui o jet stream subtropical e esse aqui que é de extrema importância, o jet stream polar, que é responsável por essa mudança de clima, né, por essa alteração climática que a gente está vendo agora no Polo Norte, no hemisfério norte. Né? Esse stream, como eu falei, esse jet stream, ele funciona assim, como se fosse uma fita de presente, rodando na direção do planeta, né? Rodando na direção do planeta. E nesse caso aqui, dessa jet stream polar, ela forma uma frente polar e retém o frio aqui em cima. Tá vendo? É a chamada frente polar, ela retém o clima. Tem aqui uma notícia que eu até peguei hoje. Esse avião aqui, ó, que é ali dos Estados Unidos para a Holanda, chegou uma hora antes, porque ele pegou um jet stream e atingiu 1.500 quilômetros quase de velocidade, né? 1.500 km por hora de velocidade, um negócio incrível, justamente pegando essas jet streams que correm a quase 500 km por hora de velocidade, né? Ainda no topo da troposfera. Aí você pergunta, pô, e daí? O que eu tenho com isso? Seguinte. Pessoal, lembra daquela história, né? Sai ar frio aqui do polo, vem ar quente na direção do Equador. No inverno, essa diferença é bem grande. E o ar frio, ele é pesado, ele fica preso no solo. O ar quente mais leve, quando ele vem correndo aqui e encontra um ar frio muito pesado, travado no chão, ele meio que é catapultado, sabe? Ele chega com tanta velocidade que nem aquele cara que pode dar aquele pezinho, né, para o sujeito subir o muro. Pô, se o pezinho for muito forte, o cara vai parar, né, lá longe, e é mais ou menos isso que acontece. Isso aqui pode ter um impacto, um impulso tão forte que uma parte do vento quente ele é catapultado acima da tropopausa, e quando isso acontece, ele vai formar, e isso acontece no inverno, né, no Polo Norte e no Polo Sul, mas o Polo Sul é diferente, porque o Polo Sul, né, a Antártica é um continente, então as mudanças de temperatura são bem diferentes. E é por isso até que se estuda bem mais o Polo Norte, porque o Polo Norte é mais complexo pela quantidade de terra e o fato do Ártico ser um oceano. Né? Não tem terra no polo, você tem água, né, um oceano. Bom,
Então, pessoal, esse negócio aqui, esse ar vai parar aqui, e como a Terra gira, e vem ar, logicamente, de todas as direções, né? Porque o planeta, obviamente, é uma esfera, ele chega aqui, ele começa a rodar, e ele forma o chamado vórtice polar, né? Esse vórtice polar, ele fica na estratosfera. Aqui a gente vê o inverno do hemisfério norte, a Terra inclinada, é aqui que ele se forma, as temperaturas são baixíssimas, como eu falei, ele vem aqui, né, no final da troposfera, mas o forte mesmo, ele vai na estratosfera e ele pode ir bem alto. Queria lembrar o seguinte, isso aqui vai funcionar como uma espécie de ralo, né? Como uma espécie de ciclone invertido. Ciclone invertido. Ele é uma espécie de um ralo flutuante, né? Indo para cima. Indo para cima. Então, é como se ele fosse um funil contra o outro, né? Aqui embaixo na troposfera contra esse funil da estratosfera, onde vai ficar o vórtice polar. O fato, pessoal, é que esse vento frio, esse ar frio do vórtice polar, ele desce na tropopausa como se ele tivesse, isso aqui, pensando que isso aqui fosse uma espécie de uma cama elástica, né, que é a tropopausa, isso aqui desce, faz uma depressão. Essa depressão, com esse ar frio, ele faz com que o jet stream, lembra aí do jet stream, que fazia a frente polar, seja atraída. Quando ele atrai esse jet stream, esse aqui está na tropopausa, né, ou melhor, na troposfera, está bem abaixo do vórtice polar, ele consegue reter isso aqui, atrair e manter isso aqui sob controle, sob equilíbrio. Então, no inverno, se você tem uma diferença de temperatura muito grande e você tem... Opa, tentando ouvir na sala, não consigo. E você tem aqui bastante ar frio, isso aqui fica retido. Entretanto, o que está acontecendo? O Ártico está degelando. Olha que interessante. Quando o Ártico degela, você começa a ter ar quente, ou um ar mais quente, subindo para o vórtice. Então, o vórtice aquece. Quando esse vórtice aquece, ele fica mais leve. E quando ele fica mais leve, como se fosse uma cama elástica, né, ele muda de posição, ele muda de orientação. Então, aqui tem o calor, né, do degelo do Ártico, e esse calor faz com que o vórtice seja jogado para cima, como se fosse uma cama elástica. E esse movimento, às vezes, é tão forte que o vórtice começa a rodar na direção contrária e formam-se dois outros vórtices ao lado do que seria o vórtice principal. A consequência fundamental é que a frente polar, trazida aqui por essa jet stream, ela desce. Ela desce. Então, pessoal, quando você tem um vórtex polar forte, porque a diferença de temperatura é muito grande e aqui está muito gelado, isso aqui suga, né? Atrai essa corrente polar, né? Essa corrente polar, esse jet stream, essa corrente de jato polar. Isso contém o ar frio nas altas latitudes, que é o normal. Quando você tem o problema do Ártico, que o Ártico esquenta, então você enfraquece o vórtex polar, e enfraquecendo o vórtex polar, o jet stream, ele desce. E ele, ao descer, leva frio. Então você vê, né? A frente fria aqui, ó, o clima frio que estava retido por essa frente polar, ela agora expande, abre. E um outro problema, né? Um outro problema sério, que é como se fosse, sabe, praça de pedágio? Pensa assim, ó, tem um monte de carro numa praça de pedágio. Aí chega uma hora aqui, chega a praça de pedágio. O que acontece com esses carros? Esses carros todos fecham. Como esses carros todos fecham, né? O ar desce. Aí passou a praça de pedágio, eles ampliam novamente. Quando eles ampliam todo, o que acontece com esse ar? Esse ar fica, né, mais rarefeito, não, mais menos concentrado, né, menos condensado. Aí vem ar frio de baixo e vai preencher
esse ar rarefeito, né, com menos moléculas. Quando isso acontece, aí você tem as tempestades, os furacões, né? Furacão não, mas os processos de formação de ciclone, esse negócio todo. Bom, isso aqui, pessoal, que está acontecendo esse ano, né? A gente está vendo aí justamente esses meandros do frente polar provocado pelo problema do enfraquecimento do vórtice polar, fazendo esse tipo de volta e gerando frio, né? Em Texas, em que normalmente o que você tem é cacto, né? E coisa desse tipo. Só para finalizar, pessoal, isso aqui é um negócio muito interessante, que eu queria até que depois a Tainara explicasse isso com mais detalhes, mas isso aí foi quando o cara que descreveu, né, o efeito borboleta, que ele viu o seguinte, que quando ele fazia avaliações climáticas, e ele utilizava assim, por exemplo, vamos dizer que o número é 20,0005842 e tal. Quando ele pegava e alterava casas decimais ou casas que estavam lá longe, uma alteração mínima, e ele rodava o modelo mudava completamente. Primeiro ele não acreditou, né? Ele não... Aí, mas ele repetiu várias vezes, repetiu, e realmente era esse. E esse é o denominado efeito borboleta, né? Uma alteração mínima de algum parâmetro que você não conhece no início do processo pode alterar tudo. Bom, galera, eu nem tinha visto, né, que o tempo tinha passado. Eu queria aqui compartilhar, isso aqui fica para depois, queria compartilhar com vocês esse tipo de conhecimento que eu entendo hoje que é fundamental, porque quando a gente trata, por exemplo, de etanol de segunda geração, esse tipo de coisa, isso só tem sentido, né? Isso só tem sentido, tudo relacionado à bioeconomia, mudança climática, só tem sentido por causa do clima e das alterações que a gente está percebendo. Então, é uma coisa fundamental que todos nós tenhamos capacidade de compreender de forma simples, né, o que é o clima. Bom, era isso aí, galera.